Oitavo ano, tchau, oitavo ano. Era oi no começo, agora estão partindo pro nono. Um abraço para vocês, nos vemos numa próxima. Moçada, é o seguinte, última revisão, último conteúdo que nós vamos tratar em simulado no oitavo ano, a última avaliação que eu faço com as senhoras e com os senhores nesta fase. Então já gostaria de agradecê-los de antemão pelo ano de 2024, que tenha sido de alguma forma proveitoso, que tenha sido de alguma forma de aprendizados para todos nós, e eu tenho certeza que pelo menos para mim foi. Então, desejo a todos muita sorte, muito sucesso, e que o futuro seja generoso com todas as senhoras e com todos os senhores, que o ensino médio que daqui a pouco se avizinha seja também um terreno fértil para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento das senhoras e dos senhores, beleza? Bueno, vamos lá. Um pedação gigante da história que a gente precisa tratar. Vamos ao começo, tudo bem? Precisamos dividir um pouquinho a nossa conversa. Vou começar com o Estado liberal. Ora, senhoras e senhores, o Estado liberal, ele é fruto, ou melhor, ele é fruto não, ele se marca na história no final do século XIX, começo do século XX, e o próprio nome explica, o liberal de liberdade. O Estado liberal é aquele que incentiva que o próprio Estado não interfira, ou interfira o mínimo possível no cotidiano das pessoas. Okay? Então o Estado vai se incumbir, digamos assim, do mínimo que a ele é necessário, manutenção de infraestruturas, construção de meios, caminhos, objetos técnicos, enfim, que garantam ao cidadão a liberdade de poder viver da forma que achar melhor e, enfim, dentro das suas condições. Entretanto, é importante que a gente se lembre dessa conversa que eu tenho tido com vocês ao longo do ano. Liberdade não é necessariamente fazer tudo aquilo que se deseja, mas sim poder fazer aquilo que pode ser feito. Então, nesse sentido, o Estado liberal, de uma forma geral, ele é um veículo de condução de liberdade. Entretanto, como é do conhecimento nosso, essas liberdades elas não são iguais para todos os indivíduos, nem para todos os grupos, uma vez que alguns grupos têm mais capacidades do que outros, sejam elas financeiras, intelectuais, estruturais, etc. Então, de certa forma, o Estado liberal, ele se veste, ele coloca essa roupa de liberdade, porém, esse mesmo Estado liberal, ele vai enxergar de forma igual aqueles que não são iguais. E aqui estou dando especial atenção principalmente àquelas camadas mais empobrecidas da sociedade. Não é um juízo de valor, eu não estou dizendo se está certo, se está errado, se é bom ou se é ruim, porém o Estado liberal ele vai entender que o seu papel é interferir o menos possível no cotidiano das pessoas e naquilo que elas fazem. Entretanto, cabe a crítica de que esse Estado liberal ele não trata desigualmente os desiguais. Então, é importante que esteja claro que nesse descompasso que pode haver entre os cidadãos nas suas mais diversas categorias, enfim, entre as empresas nas suas mais diversas categorias, etc., o Estado liberal propõe uma praticamente não intervenção em que cada um é livre, entre aspas, para fazer o que acha melhor, porém ele desconsidera essas desigualdades que existem entre os diferentes agentes da população, do Estado Nacional, no caso falando mais de nação especificamente, e também como eu posso dizer, da mera existência, da pura existência, digamos assim, das diferenças que existem entre pessoas, entre sociedades, entre empresas, entre agentes e etc. Ok? Esse Estado liberal, ele abre caminho, como eu disse anteriormente para as senhoras e para os senhores, para que esse desnível que existe entre as existências fique mais evidente. Como assim? Conforme as classes mais abastadas, menos vulneráveis, digamos assim, conseguem progredir
nesse meio, as classes mais vulneráveis acabam sendo penalizadas de alguma forma, porque justamente por conta dessa discussão de liberdade, em que o indivíduo mais vulnerável, que o grupo mais vulnerável, acaba ficando cada vez mais vulnerabilizado, certo? Cada vez mais enfraquecido. E nós estamos falando da maioria esmagadora da população de qualquer lugar. E obviamente isso vai criando mal-estares, isso vai criando más sensações e maus momentos em que as populações normalmente acabam se revoltando. E no meio disso tudo, claro, vão surgir soluções políticas, ideológicas, etc., que vão tentar aplacar essas necessidades desses povos, desses grupos mais empobrecidos, mais vulneráveis, e trago para a nossa conversa especificamente três movimentos, né, mais visíveis desses descontentamentos e que acabam tendo caminhos diferentes. Por um lado, você vai ter o surgimento do socialismo. O socialismo é aquele que prega como é que eu posso dizer, o controle por parte do Estado dos meios de produção, completamente diferente dos liberais, né? O que são os meios de produção? Indústria de transformação, aqueles lugares em que se transforma recurso em produto, é o que está aqui no meio, tá? Então, é a empresa que vai produzir ou construir, ou o que quer que seja, bens. E esses bens vão fazer parte do cotidiano da população, porque eles vão ser vendidos, comprados, trocados, consumidos, etc. Não é? O meio de produção é como se fosse uma grande fábrica, e essa grande fábrica vai ser responsável pela produção de objetos, coisas, enfim, que vão ser posteriormente, como eu disse, vendidos, comprados, trocados, consumidos, etc. O socialismo, ele diz que o Estado deveria ser responsável, deveria controlar ou coletivizar esses meios de produção. Tirar da mão de um particular o meio de produção, assumir a sua administração para que assim houvesse uma distribuição, pelo menos em teoria, mais igualitária desse lucro gerado pelo fato de você transformar recurso em produto. Okay? Não se trata de expurgar a propriedade privada, não se trata disso. No socialismo, a propriedade do indivíduo é do indivíduo. A grande discussão mora no meio de produção, uma vez que esse meio de produção é um grande empregador, é um grande arrecadador de impostos, é um grande gerador de divisas, etc. Então o Estado tomaria conta desse meio de produção justamente para que ele não deixasse de existir, ou para que, em teoria, pelo menos, ele não se valesse da sua própria condição e pudesse artificialmente mexer no mercado. Diminui a produção, aumenta o preço, aumenta a produção, diminui o preço, conforme a sua vontade ou necessidade. A questão é que há um grande impacto dos meios de produção no cotidiano das pessoas, e esse cotidiano seria, em teoria, não é, menos impactado se o Estado tomasse conta deles, não é? Então as pessoas estariam menos suscetíveis às variações, entre aspas, de humor do mercado. Mais uma vez, não é um juízo de valor, eu não estou dizendo se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, é só uma teoria, é só uma ideologia, é só uma perspectiva de vida em sociedade dentro do Estado e a função do Estado com relação a si próprio, às pessoas e às iniciativas, etc. Por outro lado, a gente vai encontrar movimentos como o nazismo, como o fascismo, certo? Que conseguem convencer, angariar essas massas populares descontentes, empobrecidas, muito descontentes com o que estão vivendo e utilizando elementos do próprio cotidiano, eleger, por exemplo, inimigos comuns, como o caso do nazismo, elegeu os judeus, elegeu os ciganos, elegeu, enfim, outras minorias sociológicas como sendo responsáveis pela situação em que se encontra ou se encontrava o povo naquele momento. Por exemplo,
Aquele grupo está sendo privilegiado de alguma forma, eles têm dinheiro, nós não temos, eles conseguem manter seus comércios abertos e nós não podemos, eles têm uma rede de suporte que nós não contamos, então localizamos um inimigo comum, focalizamos um inimigo comum e com base nesse inimigo comum, vão se criando justificativas, vão se criando, como é que eu posso dizer, meios para que o Estado, através dessa ideologia política, possa interferir na iniciativa de expurgar, ou na iniciativa de conter, ou na iniciativa de dizimar, no caso do nazismo, aqueles grupos que são considerados inimigos do próprio crescimento do Estado. Algo que é perigoso, porque na seara da criação, do nascimento do nazismo, digamos assim, também se encontrava muitos elementos de eugenia, ou seja, uma tentativa de artificialmente se selecionar grupos humanos, entendendo que aquele perfil de ser humano seria o ideal para o crescimento da nação, ou seria o ideal para o estabelecimento do mundo, digamos que categorizando os cidadãos em de primeira classe, aquilo que eu gostaria, aquele que é meu ideal, e todo o resto que está abaixo de mim, portanto é inferior a mim, tem menos qualidades, tem mais defeitos, comete mais erros, etc. Hitler, na Alemanha, principalmente na transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, sendo muito alimentado por esse sentimento preconceituoso, de ter identificado, pelo menos na mente dele, aquele inimigo, acaba criando discursos que soam bem para uma população que já se encontra numa situação muito vulnerável e muito violentada. É importante que a gente se lembre, a Europa arrasta guerras desde sempre, mas do final do século XIX até meados do século XX, na primeira metade do século XX, vamos dizer assim, acaba carregando os diversos países vão carregando, entre aspas, mágoas, sentimentos de revanchismo, de injustiças, de sensação de injustiça. E claro, isso vai interferir no cotidiano das populações e esse descontentamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando é possível criar um grande inimigo, responsabilizando-o por todos os males, é sobre esse inimigo que eu vou crescer. Baseia-se nisso também aquele conceito de espaço vital que eu comentei com as senhoras e com os senhores, a teoria de Friedrich Hatzel, um geógrafo alemão, que essencialmente dizia o seguinte: um povo tem o direito de buscar aquele que é o seu espaço vital, ou seja, um espaço, um território, ou o que quer que seja, que ele considere necessário para a sua própria manutenção, independente se isso pode levar a conflitos, como foi o caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, muito visivelmente. Certo? Então qualquer meio justificaria a busca por esse espaço vital, por esse Lebensraum ao qual Hatzel se referia. Tudo isso junto vai criar vai criar dois momentos, O momento da Primeira Guerra Mundial, com esses revanchismos históricos europeus, e a Segunda Guerra Mundial, com especial atenção ao revanchismo alemão, alimentado por essas condições que eu já descrevi. Então, nesse cenário, é importante que a gente se lembre que Alemanha e Itália, nesse caso liderada por Benito Mussolini, acabam identificando ideologias, o nazismo e o fascismo. O fascismo tinha algumas características um pouco diferentes do nazismo, ligadas mais ao campesinato, porém a essência é a mesma. Então a busca de um inimigo comum, o estabelecimento de uma raça, entre aspas, que seria mais bem preparada, melhor, etc. Bom, nesse cenário, Alemanha, Itália e logo na sequência Japão acabam unindo forças. Criam o que se chamou de eixo, certo? Que tinha ideias imperialistas, que tinha ideias expansionistas, que pretendiam, entre aspas, lotear o mundo conforme a sua necessidade, inicialmente na Europa, depois o Japão, com o imperador Hirohito,
querendo também expandir os seus domínios, tentando resgatar um passado histórico japonês de também grande território, grande domínio de território que se estendia até a Coreia, a China, pedaços do que hoje é a Rússia, e, claro, organizando-se de forma a criar espaços que alcançassem esse objetivo. Do outro lado, boa parte dos outros países europeus, aqueles mais para oeste, estou falando aqui de Inglaterra, estou falando de França, vendo toda essa situação se desenrolando, acabam entrando, obviamente, em conflito. Talvez a marca mais importante do impacto da Segunda Guerra Mundial na Europa seja a invasão de Paris por parte das tropas nazistas, não é? O que é um ponto de virada, isso alguns anos mais tarde, para a Segunda Guerra Mundial, foi a entrada dos Estados Unidos após o ataque à base de Pearl Harbor, um ataque japonês contra a base de Pearl Harbor. Então isso cria uma situação em que o conflito, que ainda, entre aspas, não tinha chegado até o continente americano, não só chegasse, como também tomasse de assalto. Paralelo a isso, o Brasil estava sendo governado por Getúlio Vargas que pretendia Getúlio Vargas que tinha em seu perfil algumas semelhanças com esses líderes dessas ideologias mais, como é que eu posso dizer, mais violentas, não é? Mais virulentas, como é o caso de Hitler em especial. Entretanto, Getúlio deu um golpe de mestre, digamos assim, e vendeu, entre aspas, né, muitas aspas, o apoio brasileiro para os aliados, no caso Estados Unidos, França, a Inglaterra, enfim, contra o eixo, negociando diretamente com o presidente norte-americano Franklin Roosevelt um apoio brasileiro em troca de uma modernização e de uma ajuda no processo de industrialização do Brasil. Tanto que a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi atrasada, digamos assim, foi um pouco mais para o final, não desprezando de forma nenhuma a participação brasileira nos esforços dos aliados, que também, óbvio, contaram com o apoio da União Soviética de Stalin, que era um grande grupo de países que tinha a Rússia como o seu país central. Não é? Então, esses aliados, Estados Unidos, União Soviética, Estados Unidos liderada por Roosevelt, União Soviética liderada por Stalin, o próprio Brasil liderado por Getúlio Vargas, além de outros países, acabam se juntando, formando um grande grupo dos aliados, que consegue vencer a Segunda Guerra Mundial, já em 1944, derrotando os alemães com a morte de Hitler, e depois, fatidicamente, em 1945, lançando as 2 bombas nucleares sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando ali praticamente 300 mil pessoas no momento do impacto das bombas, né? Esse final trágico, porém bastante apoteótico, digamos assim, da pior forma possível, da Segunda Guerra Mundial, abre caminho para um novo movimento do mundo que é o chamado mundo bipolar, ou seja, dividido entre 2 grandes potências. De um lado, os Estados Unidos capitalista, isso é intensa participação no conflito; do outro lado, a União Soviética e Stalin, também com sua enorme participação, principalmente no chamado fronte oriental, a leste da Europa, suprimindo as forças, principalmente as forças alemãs, de invadirem o território russo. Há, claro, outros elementos históricos que são importantes dentro desse contexto, que não cabe para agora a gente conversar. Entretanto, a saída vitoriosa dos aliados da Segunda Guerra Mundial acaba dividindo o mundo, regionalizando o mundo em 2 grandes potências. De um lado, os Estados Unidos capitalista; do outro, a União Soviética socialista. Então, ao longo dos anos 1945 até 1988, 89 mais ou menos, o mundo ficou dividido entre aqueles que apoiavam e estavam sob influência dos Estados Unidos capitalista e aqueles que apoiavam e estavam sob influência da União Soviética, da Rússia. Sem contar, claro, nos outros países que não estavam diretamente ligados a esse apoio, mas que funcionavam
como grandes fornecedores de recursos, que era o chamado terceiro mundo, né? Nós, entre eles, o que anos mais tarde foram rebatizados eventualmente de países emergentes, ou países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, dependendo do momento em que se encontrassem, ok? Esse período de 1945, 88, 89 é também chamado de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque as duas grandes potências desse mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, não chegaram a se chocar diretamente. Esse não choque direto dá nome à Guerra Fria justamente porque não houve, entre aspas, né, nenhuma explosão, nenhum contato direto, nenhuma guerra direta declarada entre essas potências, ainda que houvesse e houve muitos conflitos de países ligados ou apoiados por as duas potências, então guerras menores que, digamos assim, substituiriam, ou enfim, uma guerra total entre Estados Unidos e União Soviética. Essa realidade se desenrolou ao longo desses anos todos, né? Meados dos anos 1940 até o final dos anos 1980, até que houve o colapso da União Soviética, certo? A famosa queda do Muro de Berlim, etc. E esse colapso da União Soviética abre o mundo para uma nova ordem, uma nova realidade. Essa realidade chamada de multipolar. Como assim? Você ainda tinha os Estados Unidos como uma grande potência, você tinha um ressurgimento da Europa, financiada principalmente pelos Estados Unidos, nos acontecimentos do Plano Marshall, etc., e também de países lá da Ásia, entre eles com destaque o Japão. Japão este que também foi reconstruído com ajuda e financiamento dos Estados Unidos, o que favoreceu naquela região um desenvolvimento principalmente de inovação tecnológica, produção industrial, etc. Paralelo a isso, a gente precisa recuperar alguns meses das nossas conversas do processo de globalização. Essa globalização que compreende uma maior interdependência entre os países nos processos produtivos, em que, por exemplo, você tem um telefone celular, um carro, etc., que tem peças do mundo todo, borracha de tal lugar, plástico de tal lugar, metal de tal lugar, enfim, peças que são construídas em diversos lugares do mundo, peças estas que podem ter materiais que também vêm de outras partes do mundo e só são montadas num determinado lugar e que de repente são todas encaixadas e que formam os nossos objetos técnicos, que formam os nossos carros, nossos celulares, computadores, geladeira, máquina de lavar, o que quer que seja. Então, esse mundo multipolar, somado à produção globalizada, capitalista, etc., acaba criando um novo cenário para o mundo, certo? Em que você vai ter pontos visivelmente deslocados no planeta, no espaço, mas que são dependentes entre si para a produção. Então, recurso de vários lados se juntam, peças de vários lados se juntam num produto só, que igualmente pode ser comercializado no mundo todo, no globo. Globalização. Claro, o colapso da União Soviética não tira todo o peso, digamos assim, dos agentes da Guerra Fria. A Rússia ainda existe, ainda é um agente poderosíssimo na política, na geopolítica mundial. Isso é do conhecimento de todos. Os Estados Unidos continuam tendo um enorme destaque, porém não reinam sozinhos. A Europa, especificamente a União Europeia, com seus quase 30 países, formando um bloco que trabalha junto, que vota junto, que não sem conflitos, não sem discussões, é claro, tenta se estabelecer, e se estabelece muito bem, na verdade, como um farol, né? Os países lá do leste asiático, Japão, Coreia do Sul, China, que é o maior transformador de coisas do mundo hoje, é o maior importador e exportador de recursos, de peças, de produtos, etc. do mundo. Não existe um mundo globalizado
que a gente conhece hoje, sem países como a China, sem países como a Índia, com suas grandes populações, que, verdade seja dita, trabalham a baixíssimos salários, por isso tem grande contingente de trabalhadores, o que reduz o preço dos produtos e assim viabiliza que eles sejam mais, entre aspas, populares ou estejam mais acessíveis à grande maioria da população do mundo e assim por diante. Vejam, a gente deu um passeio aqui de 150 anos. 150 anos. Mas, claro, o que eu passei para vocês aqui não é uma descrição pormenorizada, detalhada de tudo o que aconteceu ao longo desses 150 anos. Entretanto, é importante que a gente se lembre desses pontos cruciais, não é? O liberalismo, o cenário para a Primeira Guerra Mundial, o cenário para a Segunda Guerra Mundial, o cenário para a Guerra Fria, o cenário da ordem multipolar, o cenário da nova ordem mundial e, principalmente nesse contexto todo, o cenário de um processo de globalização, certo? Senhoras e senhores, esse é o básico. É possível trabalhar com isso, eu garanto. É importante, claro, que as senhoras e os senhores estudem, enfim, mas esse é um presente que eu deixo para vocês neste final de encontro. Então, deixo mais uma vez o meu agradecimento, um abraço, espero abrir as portas do 9º ano para as senhoras e para os senhores de forma muito escancarada. Desejo a todos muita sorte, nos vemos em algum outro momento pela vida por aí. Boa sorte na caminhada, sigam em frente, bom Natal, bom ano, coisas boas e a gente se encontra por aí. Valeu? Obrigado, moçada, abraço!